Era para ser a viagem perfeita, o começo de um conto de fadas. Lua de mel. O destino escolhido era Penedo, no Rio de Janeiro. Uma cidadezinha charmosa, tranquila, cercada por uma natureza exuberante, com aquele silêncio gostoso e um frio na medida certa para um casal apaixonado. Marina e Rafael chegaram transbordando felicidade. As fotos dos primeiros dias eram a prova disso. Sorrisos largos, abraços apertados, promessas de uma vida inteira juntos. Eles exploraram cada cantinho da cidade, provaram os chocolates famosos, se encantaram com a arquitetura local. Tudo parecia mágico, exatamente como eles haviam sonhado. Na segunda noite, depois de um jantar romântico no centro da cidade, eles decidiram voltar para a pousada um pouco mais tarde. O caminho era uma estrada estreita, sinuosa e com pouca iluminação, serpenteando por entre a mata densa da região. Mas para Els, aquilo não era um problema. Estavam juntos, felizes. A música tocava baixo no rádio do carro. A sensação era de total segurança, de que nada no mundo poderia estragar aquele momento. Até que, numa curva mais fechada, o inesperado aconteceu. O carro derrapou. O barulho do metal se contorcendo e do vidro se estilhaçando cortou o silêncio da noite. O impacto foi forte, violento. O veículo saiu da pista, desceu um pequeno barranco e parou bruscamente entre as árvores. A escuridão e o silêncio que se seguiram foram assustadores. Pouco tempo depois, as luzes piscantes das ambulâncias e dos carros de polícia rasgaram a noite. Os socorristas chegaram rápido, preparados para mais um acidente de estrada, algo relativamente comum naquela região. O relatório inicial foi direto e simples. Um acidente comum. O motorista, Rafael, provavelmente perdeu o controle do carro na curva devido à pista úmida e à baixa visibilidade. Ele estava abalado, mas tinha apenas ferimentos leves. Um verdadeiro milagre, disseram alguns. Contudo, quando os paramédicos foram atender Marina no banco do passageiro, a cena começou a ficar estranha. Havia algo ali que não se encaixava na narrativa de um simples acidente. O lado do motorista, onde Rafael estava surpreendentemente intacto. A porta mal tinha um arranhão, já o lado da passageira estava completamente destruído. Era como se uma força descomunal tivesse se concentrado apenas naquele ponto do veículo. E os ferimentos de Marina eram graves, mas os médicos logo perceberam que eles não eram compatíveis com o tipo de batida que o carro sofreu. As lesões que ela apresentava contavam uma história diferente, uma história muito mais sombria do que a de uma derrapagem. Enquanto era cuidadosamente colocada na maca, lutando para se manter consciente, Marina sussurrou algo. Sua voz era fraca, quase um sopro, e a equipe de resgate teve dificuldade para entender. Eram palavras desconexas, que não faziam o menor sentido no contexto de um acidente de carro. Não era um pedido de ajuda, não era um nome de Rafael, era algo completamente diferente. Algo que parecia vir de um pesadelo. Depois disso, ela desmaiou. Aquele sussurro, no entanto, ficou no ar, uma peça solta em um quebra-cabeça que ninguém sabia que existia. Os investigadores começaram a se perguntar: o que realmente aconteceu naquela estrada escura? Por que o carro estava destruído de forma tão seletiva? E o mais importante, o que significavam as últimas palavras de Marina antes de perder a consciência? A história do acidente perfeito começava a desmoronar, revelando rachaduras profundas e segredos aterrorizantes.
Nem tudo o que parece um simples acaso aconteceu por acaso. A estrada de Penedo guarda mais do que apenas a memória de um acidente. Ela guarda um segredo. Se você quer descobrir o que realmente aconteceu com Marina e Rafael naquela noite fatídica, assista a história completa aqui no Fatos Sombrios Urbanos. Prepare-se, porque a verdade é muito mais perturbadora do que você imagina. Clique agora e desvende este mistério. O resgate chegou rápido, cortando o silêncio da estrada de serra. As luzes das sirenes dançavam entre as árvores, revelando o carro amassado contra uma barreira de proteção. Rafael estava consciente, um pouco atordoado, com alguns cortes leves que sangravam pouco. Ao lado dele, Marina estava desacordada. Os socorristas a retiraram com cuidado, imobilizando seu pescoço antes de colocá-la na maca. Para o policial que registrou a ocorrência, era mais um acidente comum. Uma curva traiçoeira, talvez um descuido, excesso de velocidade, nada que fugisse do padrão de ocorrências em estradas sinuosas como aquela. O relatório foi preenchido e o caso, para a polícia, estava praticamente encerrado, mas no hospital a história começou a tomar um rumo inesperado. Enquanto Rafael recebia alguns pontos e era liberado em poucas horas, a situação de Marina intrigava a equipe médica. O doutor olhava os exames, a tomografia, os raios-x e balançava a cabeça. Confuso. Ela não tinha nenhuma lesão compatível com a força do impacto, nenhuma fratura grave, nenhum trauma interno significativo que justificasse seu estado. Mesmo assim, ela entrou em coma, um coma profundo e inexplicável. Pouco antes de perder completamente a consciência, enquanto uma enfermeira ajustava seu acesso venoso, Marina conseguiu sussurrar algo. Com a voz fraca, quase um sopro, ela disse ao ouvido da profissional: "Ele não deixou a gente ir embora." A enfermeira ficou sem entender. Quem era ele? O que aquilo queria dizer? Ela relatou a frase ao médico e a Rafael, mas ninguém conseguiu encontrar um sentido. A frase ecoava na mente de Rafael. Ele não deixou a gente ir embora. Não parecia um delírio. Parecia um aviso. Inconformado com a falta de respostas e movido por uma angústia crescente, ele decidiu voltar àquela estrada. Ele precisava entender o que realmente aconteceu naquele trecho de asfalto. Começou a conversar com os poucos moradores da região. Eram pessoas simples, que viviam em sítios e pequenas casas isoladas. No início, eles eram desconfiados, mas a dor nos olhos de Rafael os convenceu a falar. Foi então que ele descobriu: aquele não era o primeiro acidente estranho ali. A estrada tinha um histórico, e o padrão era assustador. Eram sempre casais, quase todos em alguma viagem romântica, de férias ou comemorando algo, e na maioria das vezes apenas um deles sobrevivia. O outro ou falecia no local, ou entrava em um estado inexplicável, como Marina. As histórias que o povo contava arrepiavam. Alguns juravam ouvir passos na estrada durante a noite, quando não havia ninguém por perto. Outros falavam de uma figura, um homem que aparecia de repente na beira da estrada, acenando, pedindo ajuda. Mas quando os carros paravam, ele desaparecia. Rafael procurou por registros oficiais, notícias antigas, boletins de ocorrência. Nada. Era como se esses incidentes fossem apagados, tratados como acidentes comuns e esquecidos. A figura do homem que pedia ajuda nunca era mencionada em nenhum relatório. Era apenas parte do folclore local, um fantasma que assombrava a memória dos moradores. Mas para Rafael,
Aquilo não era folclore. Era a chave. Quem era aquele homem? Seria ele a entidade que Marina mencionou? Ou ele que não os deixou ir embora? Decidido a desvendar esse mistério para salvar Marina, Rafael percebeu que não estava lutando contra um acidente de carro, mas contra algo muito mais antigo e sombrio que assombrava aquela estrada. Ele não sabia o que encontraria, mas tinha uma certeza. Precisava voltar lá, à noite, e encarar o que quer que estivesse esperando na escuridão. A verdade estava lá, escondida na névoa da serra, e ele a traria à luz, custe o que custar. O acidente foi terrível. Rafael sofreu apenas alguns arranhões, mas Marina, sua esposa, entrou em coma. Por dias, ele ficou ao lado dela no hospital, esperando, rezando. Então, uma manhã, ela acordou, mas o olhar dela era diferente, vazio. Ela não reconhecia Rafael. Não reconhecia o quarto onde estava. Ela não se lembrava de nada, nem de quem era. Os médicos disseram que era amnésia temporária, um efeito do trauma. Mas quando todos saíram e Rafael ficou sozinho com ela, Marina finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era um sussurro fraco. A gente não bateu sozinho. Rafael franziu a testa, confuso. Como assim, meu amor? Foi um acidente. A estrada estava molhada. Marina balançou a cabeça devagar. Ela contou que, segundos antes do carro perder o controle, ela viu algo. Um homem parado bem no meio da estrada. Ele não se movia, não tentava desviar. Era como uma estátua. Quando Rafael pisou no freio e o carro começou a derrapar, o homem sorriu, um sorriso largo, antinatural. No instante do impacto, no meio do barulho de metal se contorcendo, Marina ouviu uma voz clara em sua mente, dizendo: "Agora você fica." Rafael ficou arrepiado. Ele tentou dizer que era um delírio, um sonho causado pelos medicamentos, mas a convicção no olhar de Marina era assustadora. Ele não conseguia tirar aquela imagem da cabeça, um homem sorrindo, enquanto eles iam em sua direção. Naquela mesma noite, atormentado pela história, Rafael não conseguiu dormir. Ele precisava ver com os próprios olhos. Precisava voltar para aquela estrada, para o local exato do acidente. Era uma necessidade que ele não conseguia explicar. Ele pegou as chaves do carro alugado e dirigiu para fora da cidade de Penedo, seguindo o mesmo caminho daquela noite fatídica. A estrada estava escura e deserta. A única luz vinha dos faróis do carro cortando a névoa. Ele encontrou o local facilmente. As marcas de pneu ainda estavam visíveis na beira da estrada. Foi então que as coisas ficaram estranhas. O GPS do carro, que funcionava perfeitamente, de repente ficou mudo. Attila, logo em seguida, o motor do carro engasgou e morreu. Silêncio total. Rafael tentou ligar o carro de novo, mas nada. O painel estava morto. Foi quando ele olhou para o espelho retrovisor e seu coração gelou. Havia alguém sentado no banco de trás. Um vulto escuro, uma silhueta humana imóvel. Ele não ousou se virar. Na manhã seguinte, uma viatura da polícia que fazia ronda encontrou o carro alugado, parado perfeitamente no acostamento. As portas estavam trancadas. O veículo estava intacto, sem um único arranhão, sem qualquer sinal de colisão, mas não havia ninguém dentro. Rafael tinha desaparecido. Os policiais fizeram buscas, investigaram, mas não encontraram nenhum vestígio dele. Ele simplesmente evaporou. Meses depois, Marina recebeu alta do hospital. Sua memória nunca voltou completamente. Ela voltou para a casa que dividia com Rafael, agora um lugar silencioso e cheio de lembranças que ela não conseguia acessar.
Mas todas as noites, sem exceção, ela acorda com o mesmo som, o som de passos lentos vindo do corredor. E uma voz familiar, um sussurro que parece vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A voz diz: casais não deveriam viajar sozinhos por aquela estrada. Às vezes, o que chamamos de acidente é apenas algo que foi planejado para parecer um. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal Fatos Sombrios Urbanos. Deixe um comentário dizendo o que você acha que realmente aconteceu em Penedo, porque algumas estradas não levam a lugar nenhum, menos elas. Apenas escolhem quem vai ficar